Então, o design editorial é uma área bastante específica, mas muito próxima ao design gráfico. O design editorial está relacionado à área editorial, ou seja, publicações que estão relacionadas a uma determinada periodicidade, né? Então compreende a produção de livros, jornais, revistas e outros artefatos de design que, de uma certa forma, tenham uma publicação periodizada. O design editorial, no passado, estava muito relacionado à área do design gráfico, praticamente não existia essa distinção. Na medida que essa área foi se tornando autônoma e assumindo uma certa complexidade, ela foi se tornando, de fato, uma área, mesmo que relacionada ao design gráfico, ela, dada a diferenciação dos projetos que se executam, ela foi se distanciando um pouco e hoje ela pode ser considerada como uma área do design autônoma. Então ela compreende, né, a produção de artefatos, como eu falei, que tem uma certa periodicidade, né, e que geralmente estão relacionados a uma editoria, tá certo? Como é a publicação dos livros, dos jornais, das revistas, que também, principalmente os jornais e as revistas, estão relacionados também com a comunicação de massas, tá certo? Então são artefatos destinados geralmente a um grande público, né, e fazem parte do que a gente entende como comunicação de massa. O profissional que trabalha na área de design editorial, ele precisa conhecer os fundamentos do design gráfico, embora os fundamentos do design editorial também tenham a sua especificidade. Então, principalmente para os projetos mais complexos, como são as revistas e os jornais, então existem fundamentos bastante específicos relacionados principalmente à diagramação, tá certo? Que talvez o fundamento mais importante do design editorial, e também como se estabelece essa relação com outros profissionais que trabalham nos projetos editoriais. Geralmente são jornalistas, fotógrafos, repórteres, porque principalmente as notícias dos jornais e das revistas, que é o conteúdo, né, são elaborados por esses profissionais. Depois de elaborados, eles passam para o designer, que vai, né, diagramar, né, página por página do jornal ou da revista e formatar todo esse conteúdo juntamente com fotografias, ilustrações, infográficos, etc. Um pouco diferente dos livros, né, principalmente os livros literários, onde o projeto gráfico e o projeto editorial é mais simples, né, porque praticamente todas as páginas se repetem iguais. Os jornais e as revistas se caracterizam por terem uma complexidade maior e principalmente dependendo da periodização. Por exemplo, os jornais de grande circulação são diários, então exige que o designer tenha uma dedicação diária, né, para a realização desse projeto. As revistas podem ser semanais, quinzenais, mensais, bimensais. Então, dependendo da periodização das revistas, né, então o projeto vai ter mais ou menos complexidade. Mas os fundamentos necessários, principalmente para a área do design editorial, são os fundamentos do design gráfico e alguns fundamentos específicos do design editorial. Lembrando que boa parte dos jornais e revistas, né, na atualidade, elas também têm as versões digitais. Então o designer editorial também vai precisar de um pouco de conhecimento dessa área de design de artefatos digitais e de interfaces gráficas, etc., né, e todos esses recursos que são usados no ambiente digital. Bom, os projetos editoriais, eles vão depender principalmente de quem produz o conteúdo, tá certo? Então, se você está fazendo um projeto editorial de um livro, né, e o designer não é o autor desse conteúdo, ele vai precisar, né, que o escritor do livro, né, forneça esse material para que ele possa elaborar o projeto editorial, o projeto gráfico editorial. Da mesma forma acontece com jornais e revistas. Então, o designer faz o projeto editorial, o projeto gráfico,
mas quem elabora toda a parte de conteúdo, né, são os profissionais relacionados com a área da comunicação, né, jornalistas, repórteres, etc. Uma das partes mais importantes do projeto editorial, né, além dessa criação, da elaboração do projeto, é a produção editorial, certo? Então hoje os livros usam praticamente todos os recursos de produção gráfica. Então a gente tem livros que tem capa dura, jaquetas, folhas de guarda, aplicação de vernizes, hot stamping, tudo isso tornando o projeto editorial mais sofisticado. Então o designer precisa ter muito conhecimento de produção gráfica, não só para os livros, mas para as revistas também, que com o passar do tempo também tem ganho em sofisticação. Então recursos gráficos que antes não eram usados nas revistas, como aplicação de vernizes, pop-ups, páginas em folders, tudo isso da área de produção gráfica que o designer precisa ter conhecimento para elaborar o projeto. Então tem uma parte de conhecimentos bastante específica relacionada à criação e ao desenvolvimento do projeto, e outra parte relacionada à produção gráfica, que ele também precisa ter bastante conhecimento. Exceto os jornais, que a produção gráfica é mais simples, né, porque os jornais, principalmente os jornais diários, né, são impressos, né, em papel jornal, sem muitos recursos gráficos, mas ainda assim o designer também precisa ter um pouco de conhecimento de produção gráfica. Bom, todo mundo vem anunciando, né, a morte do livro impresso já há algum tempo, desde que começaram a surgir os e-books, mas o que a gente percebe no mercado editorial é justamente o oposto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tido as grandes bienais de livros, né, que ocorrem em vários estados brasileiros, e as feiras literárias, que de uma certa forma tem incrementado o mercado editorial. Com as revistas, a gente percebe que muitas revistas estão mudando, né, saindo da plataforma impressa para a plataforma digital, e inclusive deixando de circular no meio impresso, né? As revistas boa parte delas estão fazendo essa opção. Existe também uma redefinição de formatos, muitas revistas estão ficando menores, né? A revista é considerada um artefato portátil, né, que se leva para qualquer lugar, que se lê em qualquer lugar, mas apesar disso também está acontecendo essa migração, né, do meio impresso para o meio digital. Os jornais, a gente também percebe, né, que como o conteúdo disponível na internet é acessível para todo mundo, as pessoas têm deixado de ler os jornais impressos, então tem tido uma queda na venda dos jornais, consequentemente no número de assinantes, mas ainda assim o mercado editorial, principalmente, não é, aqui no Brasil, ele tem se mantido, né, é um mercado crescente, embora tenha acontecido, né, de muitas revistas terem deixado de circular em alguns jornais, mas principalmente o mercado de livros ele tem crescido bastante, né, tem tido um estímulo à leitura, né, em várias faixas de idade, e né, uma busca muito grande por livros de vários, digamos assim, de conteúdos literários diferentes, né, então tem crescido bastante. Aqui em Recife a gente tem observado que muitos escritórios de design que trabalhavam com design gráfico têm escolhido trabalhar especificamente com projetos editoriais, né? Então a gente tem a Zulu Design, né? A gente tem algumas editoras alternativas que também têm funcionado esse mercado, já que essa produção de revistas alternativas tem crescido muito aqui em Pernambuco, né? Então são revistas com conteúdos diferenciados, muitas vezes totalmente elaborada por designers, tanto projeto quanto conteúdo. Então é um mercado que de uma certa forma tem conseguido, né, apesar, né, dessas flutuações devido à migração para o meio digital, tem conseguido se manter, né, e é um mercado bastante promissor, né? Então aqui no curso a gente percebe um interesse muito grande dos alunos pela área editorial, né, e cada vez isso vem evoluindo e crescendo, né? O que a gente precisa abordar agora na formação dos nossos alunos é justamente essa parte do design editorial para o meio digital, que provavelmente vai ser o meio que vai dominar o mercado editorial.